Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de esperança. A nossa reflexão de hoje é uma mensagem muito importante que todas as pessoas precisam conhecer antes que seja tarde demais. Por isso eu peço que vocês compartilhem esse vídeo e essa mensagem com o maior número de pessoas possíveis. O tema da nossa reflexão é: Deus está reunindo o seu povo em um só rebanho. Meus amigos, nestes últimos dias, Deus está usando a sua igreja para proclamar as 3 mensagens do Apocalipse, capítulo 14, do versículo 6 ao versículo 11. O objetivo de Deus, ao proclamar esta mensagem, é preparar o seu povo, reunir o seu povo para a breve volta de Jesus. No Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14 ao versículo 16, Jesus falou com os seus discípulos sobre o plano de reunir os seus filhos em um só rebanho através da pregação do Evangelho a todo mundo. Jesus disse que quando o Evangelho fosse pregado em todo mundo, então viria o fim. Então ele voltaria para buscar o seu rebanho, ou seja, os seus filhos, aqueles que amam a Deus e guardam os seus mandamentos. Eu quero que vocês me acompanhem na leitura desse versículo, onde Jesus fala de reunir em um só rebanho todas as suas ovelhas. Essa mensagem está no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 14 a 16, conforme eu já disse. Está escrito assim: Eu sou o bom pastor, conheço minhas ovelhas, e elas me conhecem, assim como meu Pai me conhece, e eu o conheço, e eu sacrifico minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Devo trazê-las também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Notem, meus amigos, que a mensagem principal desse texto bíblico é a ideia de ter um só rebanho e um só pastor. Notem, meus amigos, que a intenção de Jesus é a de reunir todos os seus filhos que estão espalhados pelo mundo. E essas pessoas às quais Jesus se refere, quando ele disse: eu tenho outras ovelhas que estão em outros apriscos ou outros currais, ou por que não dizer em outras igrejas, essas são pessoas sinceras, são pessoas que amam a Deus, que amam a Jesus e guardam os seus mandamentos, porém estão em lugares diferentes. E Jesus, então, tem o desejo de reunir todas essas pessoas em um só rebanho, em um só pastor. E esse um só pastor é Ele mesmo. E, meus amigos, eu quero dizer para vocês que Deus está unindo o seu povo nestes últimos dias com 2 objetivos. O primeiro objetivo é reunir o seu povo para livrá-los das pragas, das 7 pragas que irão cair sobre este mundo. Estas pragas, vocês podem ler, estão descritas no Apocalipse, no capítulo 16. Eu quero que vocês leiam comigo o que Deus fala sobre isso num verso que está relatado no Apocalipse. E esse verso faz parte de um contexto aonde Jesus fala da triste condição pecaminosa de Babilônia. Eu não sei se todos sabem, mas Babilônia na Bíblia, Babilônia no Apocalipse, se refere à confusão religiosa. E quando a Bíblia fala de confusão religiosa, ela se refere à mistura que há hoje em dia entre a verdade e a mentira, a verdade e o erro. E Jesus disse que nós devemos tomar muito cuidado com os falsos profetas, porque os falsos profetas é que pregam as falsas doutrinas, ou seja, a verdade misturada
com a mentira, o certo e o errado. Isso a Bíblia chama de confusão religiosa. Mas simplificando, no Apocalipse fala que é Babilônia. Leiam então comigo o que está escrito no Apocalipse, capítulo 18 e no versículo 4. Notem o que Deus está dizendo. E ouvi outra voz do céu que dizia: sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Notem, meus amigos e meus irmãos, que nesse verso Deus está pedindo encarecidamente para que os seus filhos, aqueles que estão em Babilônia, ou aqueles que estão praticando os pecados de Babilônia, Deus está pedindo para a pessoa sair da Babilônia, deixar os pecados de Babilônia. Mas alguém pode perguntar, por que sair da Babilônia? Sim, Deus é bem claro em dizer que quem não sair de Babilônia será tido como cúmplice por Deus e sofrerão as pragas. As pragas serão destinadas para as pessoas impenitentes. Mas se as pessoas que amam a Deus, que são sinceras, mas que não estão vivendo os princípios da palavra de Deus na íntegra, essas pessoas, se não saírem da Babilônia, se não deixarem o erro, serão alvos também das 7 pragas. E o segundo objetivo do porquê Deus está reunindo o seu povo em um só rebanho é porque Jesus logo, logo virá para buscar o seu rebanho e levá-lo para o céu. Meus amigos, nós precisamos entender que hoje Deus está convidando com carinho, Deus está avisando com muito carinho do que vai acontecer em breve neste mundo. E Deus quer livrar todos aqueles que fazem parte do seu povo. Você já ouviu falar no ditado que diz: quem avisa, amigo é? Pois é, Deus é o nosso maior amigo. E é por isso que Ele está nos avisando do que vai acontecer neste mundo. E essas palavras estão confirmadas no livro de Amós. O profeta Amós é que fala sobre isto. Ali no capítulo 3 e no versículo 7 do livro de Amós, leiam comigo o que está escrito. Certamente o Senhor, Deus, não fará coisa alguma, sem antes revelar seu plano a seus servos, os profetas. Diante deste conselho de Deus para sair de Babilônia, e diante do que o profeta Amós nos diz, que Deus está avisando do que Ele vai fazer, do que vai acontecer no futuro, então o apelo que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é para ficarmos firmes ao lado da verdade. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Eu pergunto, você está ouvindo o chamado de Jesus? Você está seguindo a Jesus? Se você não está ouvindo a voz de Jesus, por que não está ouvindo? Diante do apelo que Deus nos faz para sairmos da Babilônia, para nos unirmos ao seu povo, o povo que será levado para o céu, então eu te convido para permanecer firme ao lado de Jesus. E agora vamos então orar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela vida. Obrigado pela oportunidade que nós temos de estudar a tua palavra livremente. Muito obrigado pelo convite que o Senhor nos faz para sairmos da Babilônia, para nos unirmos ao seu povo, ao povo que Jesus virá buscar em breve. Querido Deus, limpa o nosso coração de todo pecado. Nos perdoa, Senhor, todos os nossos erros. Nos ajude cada dia a permanecermos ao teu lado. Livra-nos das tentações e das ciladas do inimigo,
agora nos últimos dias. Nós sabemos, a Tua palavra nos orienta que nos últimos dias os falsos profetas estarão por toda parte pregando um evangelho falsificado para enganar as pessoas. Querido Pai, dá-nos o Espírito Santo para nos iluminar, para que possamos ver a beleza que há na Tua palavra. Querido Pai, ajuda-nos a permanecermos ao lado de Jesus, o nosso bom pastor. Abençoa os nossos amigos, nossos irmãos e nos ajude a crescer na fé, na graça e nos prepararmos para a volta de Jesus. Nós te pedimos essas bênçãos e te agradecemos, tudo no nome do Senhor Jesus. Amém.